Olá pessoal, aqui é Leonardo Bongrates e neste vídeo eu quero te ensinar a como negociar como mestre. E não é só para grandes empresários não, a negociação ela está no nosso dia a dia. Então se você quer aprender a transformar conversas em oportunidades, fica comigo até o final deste vídeo. Eu sei que você já perdeu alguns negócios por alguma das partes ser muito mala. Já passei por isso também, sei como é, vou te contar uma história. Eu fui atender um cliente que já estava na parte de fechamento, a gente não tinha tanta intimidade ainda, e eu vi que ele não estava... A gente estava ali negociando basicamente, né? Mas eu vi que ele não estava tão alegre, estava mais fechado. E aí quando eu cheguei ali para conversar com ele, nós sentamos no escritório dele, eu vi que ele tirou o chaveiro, as chaves dele, botou em cima da mesa, e eu vi que tinha um chaveirinho da Torre Eiffel. E aí eu puxei assunto, né? Porque como eu já viajei para a Europa e tudo mais, eu já puxei assunto, a gente começou a conversar. Em resumo da conversa, no final ali, a gente ficou mais falando de viagens do que da negociação em si. Então acabou que aquela conversa virou muita troca de ideia, de dica de viagem. Eu falei para ele, vai para tal lugar, ele me falou, vai para outro e não sei o quê. E no fim das contas eu saí de lá com ele sorrindo, feliz, e a gente basicamente falou 1 hora sobre viagem e 5 minutos sobre a negociação. Mas se eu já chego batendo diretamente na negociação, provavelmente eu tinha saído de lá sem o fechamento. Então o que eu quero te dizer aqui é que foque em criar rapport, conexão com o seu cliente, não foque somente em fechamento. E se você for com alguma das partes e você sabe que uma dessas partes é muito mala, às vezes nem coloca junto, porque senão vai dar problema na negociação, tá? Pega essa dica aí. Um bom negociador jamais entra em campo sem estudar o terreno. Em outras palavras, o que eu quero te dizer, não vá para a guerra sem saber atirar. Você precisa se preparar antes para entender o que cada uma das partes deseja, porque se prepare para as perguntas que vão fazer, para as objeções que vão ter. Se você ir preparado, você vai ter a resposta na ponta da língua para dar. Se você não souber, você vai ficar numa sinuca de bico e não vai conseguir evoluir com a sua negociação. Então estude e se prepare, pois isso vai encurtar muito o seu caminho e vai te ajudar a fechar cada vez mais negócios. A escuta ativa é sua maior aliada. Vou te contar o porquê. Uma vez eu fui atender um cliente que ele só falava em preço e se não tiver o preço eu não quero olhar e não sei o quê. E aí basicamente eu tive que fazer as perguntas certas para ele, para que ele começasse a falar. Basicamente eu fiz perguntas abertas para que ele me desse as respostas que eu precisava, pois ele era um cliente muito fechado. Com as respostas que ele me deu, eu consegui basicamente converter aquelas objeções que ele tinha e levar ele para o fechamento. Mas basicamente no final ele me agradeceu, disse que eu fui o único que consegui entender o que realmente ele queria e aí eu consegui concluir a venda. Em resumo, eu prestei atenção no realmente o que ele queria, que não era só a questão do preço, mas para isso eu tive que fazer as perguntas certas para que ele se abrisse e me desse as respostas que eu precisava para poder levar ele para o caminho ali do fechamento. Por isso minha dica é praticar a escuta ativa. Em uma negociação você mais ouve do que fala, então às vezes é só ficar quietinho que o próprio cliente vai te dar as respostas que você precisa para poder avançar, ok? Linguagem corporal importa. Imagine que eu estivesse gravando um vídeo assim. Como você aí do outro lado se sentiria? Porra, esse cara aí tá desmotivado, né? Tá desanimado. Então assim, linguagem corporal importa. Você precisa se manter numa postura firme, falar com confiança e olho no olho do seu cliente. Isso vai te ajudar você fechar cada vez mais negócios. Fechamento com maestria. Um bom fechamento é como uma linha de chegada. Você precisa analisar o percurso percorrido para que não haja nenhuma dúvida para o cliente. Se certifique que ele não ficou com nenhuma pulga atrás da orelha e que está tudo certo. E por último, deixe tudo isso anotado ou registrado no WhatsApp ou numa folha com assinatura para que você não tenha problemas futuros, certo? Lembre-se, negociar é prática. Você precisa treinar para ficar cada vez melhor.
Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha e se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho, me segue aqui nas minhas redes sociais, Leonardo Baumgratz. Bora lá!